penalidades e prazeres terrenos. Felicidade e infelicidade relativas, perda de pessoas amadas, decepção. Ingratidão. Afeições destruídas, uniões antipáticas, medo da morte, desgosto da vida. Suicídio. O homem pode desfrutar na terra de uma felicidade completa. Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o agente de sua própria infelicidade. Ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um, o que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Existe, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens. Para a vida material, é a posse do necessário, para a vida moral, a pureza da consciência e a fé no futuro. O que é supérfluo para uns não se torna necessário para outros, e reciprocamente, conforme suas posições na sociedade. Sim, de acordo com vossas ideias materiais, preconceitos e ambição, e todos os caprichos ridículos aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha um valor de 50.000 de renda e que agora só tem 10 acredita ser bem infeliz, porque não pode mais ter uma grande soma, ter o que chama de sua posição, seus cavalos, criados, satisfazer todas as suas paixões, etc. Acredita não ter o necessário, mas, francamente, achais que ele tem direito de se lamentar, quando ao seu lado há quem morre de fome e frio e não tem um abrigo para repousar a cabeça? O homem sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e nunca acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Existem males que independem da maneira de agir e que atingem até o homem mais justo, tem ele algum meio de se preservar deles? Ele deve se resignar e suportá-los sem lamentações, se quiser progredir, mas sempre possui uma consolação na sua consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que não parecem merecê-los? É um favor que se apresenta aos olhos daqueles que veem apenas o presente, mas, sabei bem, a riqueza é uma prova frequentemente mais perigosa do que a pobreza. A civilização, ao criar novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Os males desse mundo ocorrem em razão das necessidades falsas que criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si poupa-se das decepções nessa vida. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidades. Invejais os prazeres daqueles que parecem os mais felizes do mundo, mas sabeis o que lhes está reservado? Se desfrutam desses prazeres somente para si, são egoístas, então virá o reverso. De preferência, lastimai-os. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas essa felicidade não é para ser invejada, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é uma prova que lhe será levada em conta, se a suporta com coragem, lembrai-vos dessas palavras de Jesus, felizes os que sofrem pois serão consolados. O supérfluo não é certamente indispensável à felicidade, mas o mesmo não acontece com o necessário. Não é real a infelicidade daqueles que não têm o necessário? O homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre com a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Essa carência talvez ocorra por sua própria culpa, e então, deve queixar-se somente de si mesmo. Se for causada por outros, a responsabilidade recai sobre aquele que a causar. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica evidentemente nossa vocação neste mundo. Muitos males não surgem por não seguirmos essa vocação? É verdade, e são frequentemente os pais que, por orgulho ou vaidade, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza e, por causa desse deslocamento, comprometem sua felicidade. Serão responsabilizados por isso. Assim, acharíeis justo que um filho de um homem bem posicionado na sociedade fizesse tamancos, por exemplo, se for essa sua aptidão? Não é preciso cair no absurdo nem exagerar. A civilização tem suas necessidades. Porque o filho de um homem bem posicionado, como dizeis, faria tamancos, se pode fazer outra coisa. Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas aptidões, se não as contrariar. Assim, por exemplo, em vez de ser um mau advogado, poderia talvez tornar-se um bom mecânico, etc. Existem pessoas que, sentindo-se carentes de todos os recursos, mesmo que a abundância reine ao seu redor,
Tem somente a morte como perspectiva. Nesse caso, o que devem fazer? Devem se deixar morrer de fome? Não se deve nunca ter a ideia de se deixar morrer de fome porque sempre encontrará um meio de se alimentar, se o orgulho não se colocar entre a necessidade e o trabalho. Disse frequentemente, não há nenhuma profissão humilhante, nenhum trabalho desonra, disse para os outros e não para si. É evidente que, isento dos preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontrará um trabalho qualquer que o ajude a viver, mesmo deslocado de sua posição, mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os colocam de lado não existem aquelas que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou outras causas independentes de sua vontade? Numa sociedade organizada de acordo com a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Porque, na sociedade, as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes. Nenhum é perfeitamente feliz, e o que se acredita ser felicidade esconde frequentemente grandes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao vosso pensamento, direi que as classes que chamais de sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem fizer dela sua morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz e viverá no paraíso terrestre. Porque, no mundo, os maus têm geralmente maior influência sobre os bons. É pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, quando estes últimos quiserem, dominarão. Se muitas vezes o homem é o causador de seus sofrimentos materiais, também será dos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desses males, os objetos de sua cobiça, seu ódio, seu despeito se dirigem a ele como fantasmas que não lhes dão nenhuma trégua e o perseguem até durante o sono. O invejoso e o ciumento vivem no estado de febre contínua. Será essa uma situação desejável, e não compreendeis que com suas paixões o homem criou para si suplícios voluntários, e que a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno? Por que a perda das pessoas queridas nos causa um desgosto tanto mais legítimo quanto irreparável e independente de nossa vontade? Esse motivo de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre, é uma prova ou uma expiação, é a lei comum. Mas é uma consolação poder se comunicar com os amigos pelos meios que tendes, enquanto esperais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. O que pensar das pessoas que veem as comunicações dos espíritos como uma profanação? Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e dignidade. O que prova isso é que os espíritos que se afeiçoam a vós vêm com prazer, ficam felizes com vossa lembrança e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se fizessem disso uma leviandade. Como as dores inconsoláveis dos encarnados afetam os espíritos que partiram? O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta dolorosamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus e um obstáculo ao adiantamento dos que choram e, talvez, ao reencontro entre todos. As decepções causadas pela ingratidão e a fragilidade da amizade também não são para o homem de coração uma fonte de amargura? Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e amigos infiéis, eles serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo foi. Pensai em todos que fizeram mais o bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que foram pagos com ingratidão. Pensai que o próprio Jesus foi zombado e desprezado quando na terra, tratado de velhaco e de impostor, e não vos espanteis que o mesmo possa acontecer convosco. Que o bem que fizeste seja vossa recompensa neste mundo, e não vos preocupeis com o que dizem aqueles que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem e será levada em conta. Os ingratos serão tanto mais punidos quanto maior tiver sido a sua ingratidão. As decepções causadas pela ingratidão não predispõem a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizeis, está sempre feliz com o bem que faz. Ele sabe que se pelo bem que faz não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e que ao ingrato restará a vergonha e o remorso. Esse pensamento não impede seu coração de ser magoado, portanto, isso não poderia originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se preferir a felicidade do egoísta, que é muito triste.
Que ele saiba que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles, portanto, não deve lamentar sua perda. Mais tarde, encontrará outros que o compreenderão melhor. Lamentai aqueles que têm para convosco um comportamento ingrato que não merecestes, porque terão amarga recompensa, um triste retorno, e também não vos aflijais com isso, é o meio de vos colocar acima deles. Se os espíritos simpáticos são levados a se unir, como é que, entre os encarnados, a afeição seja frequente apenas de um lado, e que o amor mais sincero seja muitas vezes acolhido com indiferença e até mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição de dois seres pode se transformar em antipatia e ódio? Vós não compreendeis, porque é uma punição passageira. Aliás, quantos não há que acreditam amar perdidamente, porque julgam apenas pelas aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que é apenas uma atração física. Não basta estar apaixonado por uma pessoa que vos agrada e que tem muitas qualidades, é na convivência real que podereis apreciá-la. Quantas uniões há que, de início, parecem não ser simpáticas, porém, depois de um e outro se conhecerem e se estudarem bem terminam por se amar com um amor terno e durável, porque se baseia na estima. Não se pode esquecer que é o espírito que ama, e não o corpo, e quando a ilusão material se dissipa, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e da alma, e toma-se frequentemente uma pela outra. A afeição da alma, quando é pura e simpática, é durável, a do corpo é passageira. Eis porque muitas vezes os que pensavam se amar com um amor eterno se odeiam quando acaba a ilusão. A falta de simpatia entre os seres que têm de viver juntos não é igualmente uma fonte de desgostos amarga e que envenena toda a existência? Muito amarga, de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, frequentemente, sois os principais responsáveis. Primeiro, são vossas leis que estão erradas. Por que acreditais que Deus obriga a ficar com aqueles que vos desagradam? E depois, nessas uniões, procurais muitas vezes mais a satisfação do orgulho e da ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Então suportais a consequência de vossos preconceitos. Mas, nesse caso, não existe quase sempre uma vítima inocente? Sim, e é para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre quem a causou. Se a luz da verdade já penetrou sua alma, terá consolação em sua fé no futuro. Além disso, à medida que os preconceitos forem enfraquecendo, as causas dessas infelicidades íntimas também desaparecerão. O medo da morte é para muitas pessoas um motivo de perplexidade. De onde vem esse medo, se tem o futuro diante de si? É um erro terem esse medo. Mas o que quereis? Procura-se convencê-las desde crianças de que existe um inferno e um paraíso, e que é mais certo irem para o inferno, porque lhe dizem que ao agirem de acordo com a natureza cometem um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam adultas, se têm algum discernimento, não podem admitir isso, e tornam-se ateus ou materialistas. É assim que se conduzem as pessoas a crer que além da vida presente não há mais nada, e as que persistiram em suas crenças de infância temem esse fogo eterno que deve queimá-las sem destruí-las. A morte, entretanto, não inspira ao justo nenhum temor, porque, com a fé, tem a certeza do futuro, a esperança lhe faz esperar uma vida melhor, e a caridade que praticou dá-lhe a certeza de que não encontrará no mundo para onde vai nenhum ser do qual deva temer olhar. Certas pessoas não acharão esses conselhos banais para serem felizes na Terra? Não verão o que chamam de lugares comuns, verdades repetidas? E não dirão que, definitivamente, o segredo para ser feliz é saber suportar sua infelicidade? Aos que dirão isso, e serão muitos. Mas ocorre o mesmo com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, gostariam de ser curados sem remédios e continuar a se predispor às indigestões. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos razoáveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da satisfação plena de seus apetites e vontades, do tédio. Para aquele que exerce suas atividades com um objetivo útil de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido, e a vida escoa mais rapidamente. Suporta as contingências da vida com mais paciência e resignação quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Não, apenas Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. O que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam?
A existência não lhes teria sido pesada. O que pensar do suicida que tem por objetivo escapar das misérias e decepções deste mundo? Pobres espíritos, que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aos que não têm força nem coragem. As aflições da vida são provas ou expiações, felizes aqueles que as suportam sem queixas, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação do que, na incredulidade deles, chamam de acaso ou sorte. O acaso ou a sorte, para me servir da vossa linguagem, podem, de fato, favorecê-los transitoriamente, mas é para fazê-los sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Aqueles que conduziram o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Como são infelizes! Pois responderão por homicídio. O homem que na necessidade se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? É um suicida, mas os que o levaram a isso ou que poderiam impedi-lo são mais culpados que ele, e a indulgência o espera. Entretanto, não acrediteis que seja inteiramente absolvido se lhe faltaram firmeza e perseverança e se não usou sua inteligência para superar as dificuldades. Infeliz dele, principalmente se seu desespero se originou do orgulho, quero dizer, se é desses homens a quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que se envergonham por depender do trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que eles chamam de posição social. Não haverá 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade do que enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que tem boa vontade apenas para com aqueles a quem nada falta, e vos dá as costas quando tendes necessidade dele. Sacrificar a vida em consideração a esse mundo é uma coisa estúpida, porque para esse mundo isso não tem valor. O suicídio que tem por objetivo escapar da vergonha de uma má ação é tão condenável quanto aquele que é causado por desespero? O suicídio nesse caso não apaga o erro, pelo contrário, haverá 2 em vez de 1. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a coragem de suportar as consequências. A providência a tudo julga e, de acordo com a causa, pode, algumas vezes, diminuir seus rigores. O suicídio pode ser desculpável quando tem por objetivo impedir que a vergonha recaia sobre filhos ou sobre a família? Aquele que age desse modo não procede bem, embora acredite que o faça. A providência leva isso em conta, porque é uma expiação que se impõe a si mesmo. Ele atenua seu erro pela intenção, mas não deixa de cometer um erro. Portanto, eliminai os abusos da sociedade e os vossos preconceitos e não tereis mais suicídios. O que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de atingir mais cedo uma vida melhor? Outra loucura. Se fizer o bem, a atingirá mais cedo. Pelo suicídio retarda sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que encurtou por uma falsa ideia. Um erro, seja qual for, nunca abre o santuário dos eleitos. O sacrifício da vida não é algumas vezes meritório, quando tem por objetivo salvar a de outras pessoas ou ser útil aos seus semelhantes. Isso é sublime, de acordo com a intenção, e nesse caso o sacrifício da vida não é um suicídio, mas um sacrifício inútil. Porém, está fora dos desígnios divinos se é ofuscado pelo orgulho. Um sacrifício é apenas meritório pelo desinteresse. Algumas vezes, esse sacrifício esconde uma segunda intenção, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. O homem que morre vitimado pelo abuso de paixões que sabia apressariam o seu fim, mas as quais não tem mais o poder de resistir por ter se habituado a fazer delas verdadeiras necessidades físicas, comete suicídio? É um suicídio moral. Deveis compreender que o homem é duplamente culpado nesse caso. Nele há, além da falta de coragem, a ignorância e, acima de tudo, o esquecimento de Deus. Ele é mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? É mais culpado, por ter tido tempo de reconhecer seu suicídio. Naquele que o comete de súbito existe algumas vezes uma espécie de alucinação obsessiva próxima à loucura, o outro será punido com mais rigor, porque as penalidades são sempre proporcionais à consciência que se tem dos erros cometidos. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar em alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária. Sempre se é culpado por não aguardar o termo fixado por Deus. Quem poderá assegurar, aliás, se o fim chegou, apesar das aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? Concebe-se que em circunstâncias comuns o suicídio seja condenável, mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável e a vida seja abreviada apenas por alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Quais são, nesse caso, as consequências dessa ação?
Uma expiação proporcional à gravidade do erro, de acordo com as circunstâncias, como sempre. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Não existe culpabilidade se não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. As mulheres que, em certos países, se fazem queimar nas piras cinerárias voluntariamente junto com o cadáver do marido podem ser consideradas suicidas, e sofrem as consequências disso? Elas obedecem a um preconceito e muitas vezes mais pela força do que por vontade própria. Acreditam cumprir um dever, e aí não se caracteriza o suicídio. São desculpáveis pelo pouco desenvolvimento moral da maioria delas e pela ignorância. Esses costumes bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Aqueles que, não podendo suportar a perda das pessoas queridas, se matam na esperança de reencontrá-las, atingem seu objetivo? O resultado é completamente diferente do que esperam. Em vez de se unirem às pessoas de sua afeição, afastam-se delas por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que é feito ao duvidarem de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com desgostos maiores que os que acreditam abreviar e não terão mais para recompensá-los a satisfação que esperavam. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o espírito? As consequências do suicídio são muito diversas, não existem penalidades fixas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram, mas uma consequência da qual o suicida não pode escapar é o desapontamento. Além disso, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente e outros, em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Jovem. Estude o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus te abençoe. Inteligência artificial a serviço do Espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.